Renato Nishimura, o que o recém-formado deveria fazer para conseguir um emprego em sua área? O primeiro ponto, nada mais simples do que escolher onde ele quer trabalhar, né? Quando ele está durante a faculdade, ele tem um período de fazer, a possibilidade de fazer estágios. Essa fase de fazer estágios dá uma possibilidade de ele conhecer o universo de empresas que utilizam do trabalho dele. Vamos pegar um exemplo agrônomo, vamos pegar um engenheiro agrônomo. Quando ele trabalha, por exemplo, dentro do setor já, isso dá uma possibilidade de ele conhecer outras empresas que utilizam do trabalho de engenharia agrônoma. Tá? Então, o primeiro passo é ele conhecer as empresas que contratam o serviço dele. Depois dele conhecer esse universo de empresas que utilizam o serviço dele e ele quer buscar um novo emprego na sua área, ele começa a conhecer um pouco mais do que as empresas necessitam, de que experiências, de que conhecimentos, de que cursos essas empresas precisam e ao conhecer, ele vai para instituições acadêmicas, para empresas que oferecem cursos, para ele qualificar ainda mais a empregabilidade dele, para ele buscar o emprego dentro da área dele, nas empresas que contratam o serviço dele, só que com um diferencial que é a qualificação e não necessariamente experiência. Tá? Então, a partir dessa movimentação que ele faz, aí sim, fazer o currículo fica uma atividade muito mais fácil. Conhecer como é que funcionam os recursos humanos dessas empresas fica muito mais simples de se aproximar e tudo fica muito mais orientado e direcionado para ele conseguir um emprego dentro da área da qual ele está buscando emprego. Basicamente, esses são os passos para ele buscar um emprego dentro da área da qual ele quer. Se a taxa tributária em nosso país fosse menor, haveria mais chances de emprego? Absolutamente, com certeza. Sim. Se você pegar setores que estão sofrendo muito com a carga tributária hoje, por exemplo, eletrodomésticos, calçados, setor automobilístico, que são setores que empregam muita gente, se você for olhar a taxa média de tributos que eles pagam por cada carro, por cada geladeira, por cada calçado que eles vendem, é absurda a taxa tributária. Vamos pegar um outro exemplo que é o tabaco. O tabaco é um produto muito questionado por quase toda a população em função do malefício que ele faz. Mas se você for olhar do ponto de vista de geração de emprego e do ponto de vista da carga tributária, você vai chegar à seguinte conclusão: de cada R$1 que o segmento de tabaco vende, 75 centavos vai para o governo. Se essa taxa tributária fosse um pouco menor, imagina o tanto de emprego que ele poderia gerar. A mesma coisa acontece no segmento automobilístico, linha branca, calçados, dentre vários e vários outros. Se o governo ele fosse muito mais organizado para cobrar de todo mundo e não necessariamente aceitar sonegações, não necessariamente aceitar a ineficiência que é o governo, naturalmente a carga tributária seria muito menor e a possibilidade de geração de emprego seria absurdamente maior. Com certeza o Brasil é um país, ele poderia ser muito mais competitivo se o governo fosse muito mais organizado do ponto de vista de arrecadação de impostos. O empresário brasileiro, ele sofre muito sobre isso. Ele sofre muito mais ao pagar impostos do que pagar empregados que estão trabalhando para ele. Ele sofre muito com isso. E se ele sofresse um pouco menos que isso, definitivamente ele alocaria parte desse recurso para gerar emprego e o problema do desemprego no Brasil como um todo seria muito menor. Então, se o governo fizesse imposto único, talvez isso seria bem melhor para o nosso país? Seria muito melhor, mas isso é pouco provável. Imposto único tem várias questões que envolvem a carga tributária de uma determinada empresa. O primeiro ponto é o porte, segundo a localização, terceiro é o tipo de produto que ele fabrica, quarto é o quanto que ele exporta disso que ele produz. Então tem uma série de fatores que são impeditivos para o governo aplicar o chamado conceito do tributo único, do imposto único. Isso é pouco provável. Mas se você for olhar de um ângulo das pequenas empresas, vamos pegar as micro e pequenas empresas que hoje têm a possibilidade do simples.
O Simples trouxe uma facilidade de recolhimento de impostos para as micro e pequenas empresas. E outra coisa, ela criou uma possibilidade de redução do custo tributário para as micro e pequenas empresas e que naturalmente aumentou-se muito a geração de empregos nas empresas desse porte. Hoje, se você for olhar empregados versus, dentro do Ministério do Trabalho, se você for olhar empregados versus portes de empresas que eles estão trabalhando, as micro e pequenas empresas são as que mais contratam, recolhem impostos sobre folha de pagamento e as que mais geram empregos para toda a população no Brasil. Que as empresas estão exigindo mais profissionais com experiências em sua contratação. Isso não é uma verdade em todo o mercado brasileiro, mas vamos pegar só o mercado, vamos pegar só as empresas que exigem experiência. Qual é o problema de pegar uma pessoa que não tem experiência na área? O único motivo que as empresas que querem alguém com experiência versus alguém que não tem experiência é uma coisa muito simples. O quanto tempo eu vou levar para essa pessoa aprender o que ela tem que fazer. Tá? Se eu pegar, por exemplo, um jornalista que tem experiência na área e pegar um jornalista que não tem experiência na área, eu vou levar talvez 6 meses, 1 ano, para essa pessoa aprender de todas as coisas importantes do trabalho que ela tem que fazer. Algumas empresas não podem assumir esse custo. Tá? Ela tem um tempo de contratar essa pessoa, inserir ela dentro da empresa e essa pessoa já começar a dar resultado. Uma pessoa que não tem experiência, a possibilidade dela começar a dar resultado, ela começar a mostrar trabalho no curto prazo, assim, 1, 2 meses, é quase impossível. E é por isso que muitas empresas exigem a contratação de pessoas com experiência por simplesmente esse motivo, é o quanto tempo essa pessoa vai levar para aprender e que normalmente não é pouco tempo, é de 6 meses ou muito mais, tá? Que as empresas não contratam recém-formado com novas ideias. Essa também é uma, vamos dizer assim, é uma meia realidade do Brasil. Se você pegar multinacionais, ou mesmo empresas nacionais, brasileiras, tupiniquins, né, mais estruturadas, a grande maioria dessas empresas tem programas de formação de estagiários, formação de trainees. Essas são empresas que querem apostar em jovens recém-formados com novas ideias, mas com grande potencial. E o que é o grande potencial? É uma pessoa que se formou muito bem, não importa se é uma faculdade de primeira, de segunda ou de terceira linha, isso não importa. O que importa é se ela foi bem formada, se ela está ou já estudou outros idiomas, por exemplo, o inglês, se ela buscou outros cursos extracurriculares do que a faculdade oferecia para ela, ou seja, uma pessoa esforçada para a carreira, uma pessoa que está indo para o mercado de trabalho, mas muito mais preparada do que a média e necessariamente sem experiência, mas ela foi buscar conteúdo, ela foi buscar formação, ela foi buscar outros ingredientes adicionais. Para quê? Para que quando ela fosse para o mercado de trabalho buscar uma vaga de estagiário, uma vaga de trainee, ela fosse muito mais competitiva. Então, ou seja, espaço para jovens recém-formados e com novas ideias existe para todo mundo, mas quem tem muito mais chances é quem está indo para o mercado de trabalho muito mais preparado. Agora, se você for pegar o outro universo das empresas que exigem experiência, necessariamente elas vão optar por alguém que tenha experiência, mas não necessariamente tenha tantas boas ideias. Ou seja, então se você pegar um jovem recém-formado que tem muito boas ideias e comparar com uma pessoa que é um pouco mais experiente, em boa parte das empresas brasileiras que não apostam tanto em pessoas jovens, recém-formadas, ela não vai ter tantas chances. Então é melhor apostar as fichas em empresas que querem buscar estagiários para formar os estagiários, empresas que querem buscar trainees para formar os trainees. Aí sim ela vai ter muito mais chance. Renato, obrigado e continuamos.